a gente teve aquelas mudanças em NR agora, né? Antes a gente, o PPRA, né, o prestador de serviço ia lá no tomador, fazia a checagem de ambiente, e agora o QNR1 fala um pouquinho diferente, né? Que se monta o PGR, incluindo a empresa terceirizada, né? Ou que o tomador de serviço informa os riscos, aí a terceirizada tem que fazer um inventário de risco e plano de ação. Eu queria só te ouvir um pouquinho sobre o impacto dessa mudança, né? A gente está fugindo um pouquinho do social mesmo, mas aproveitar a tua presença, teu conhecimento, o impacto que a gente tem na prática em relação a isso. Adriano, isso sempre foi necessário para o PPRA. Por exemplo, o que o Adriano está falando, pessoal? Eu sou uma empresa tomadora de serviço, né? Eu contrato uma empresa terceirizada. Porém, o tomador de serviço, o estabelecimento dele gera risco para todo mundo, inclusive para os terceirizados, para os terceiros, tá? Por quê? Então, é o meu ambiente que está gerando risco para o terceiro. Então, em tese, na hora de fazer o PPRA do terceiro, a empresa tomadora de serviço deveria informar os riscos para que no PPRA desse terceiro fizesse a contemplação desses riscos adaptado à realidade desses trabalhadores. Mas por que isso não acontecia? Pelo fato dos profissionais de segurança do trabalho não querer compartilhar seus modelos de documento. Gente, é isso. Os profissionais não queriam. Falaram, não, você que vem aqui, elabore. Você que vem aqui, faça suas medições. Você que vem aqui, faça a sua identificação de riscos. Tá? Então, não faz sentido. Pô, se o tomador de serviço já fez todas as quantificações, se o tomador de serviço já fez todos os levantamentos, por que eu tenho que fazer de novo, às vezes, para executar a mesma atividade que os funcionários dele? Então, ele pode muito bem fornecer as informações dele para mim e eu usar como base para o meu PGR. Então, isso foi incluído na NR1. A gente não tinha isso de forma clara no PPRA, mas era o correto de ser feito. Mas ninguém fazia, ou muitos profissionais não conheciam desse tipo de avaliação. Então, o que acontece? Tá? O que acontece? Na hora da elaboração do PGR, o tomador de serviço ele tem que fornecer para o seu terceiro o teu inventário de risco. Não precisa ser um inventário de toda a empresa. Pode ser somente o inventário de risco dos setores, dos ambientes ou das atividades que aquele terceirizado vai exercer. O terceirizado que for elaborar o documento, o profissional que for elaborar o documento do terceirizado, ele vai usar essa informação como base, mas não como verdade absoluta. Por quê? Porque o tomador de serviço, ele vai me dar uma informação da realidade dele, mas às vezes o meu funcionário, ele vai ter exposição a uma realidade um pouco diferente da dele, mas isso vai me nortear. Eu já vou com aquela informação, eu já vou saber, tem vibração, tem exposição a cloro, tem exposição a isso, aquilo. Então, eu já vou mudar um pouco a minha avaliação. Não que eu precise usar todas aquelas informações ali na íntegra, cópia fiel, não. Aquelas informações vão me dar base para saber se eu uso ela na íntegra mesmo ou se eu tenho que fazer uma avaliação personalizada, porque a exposição do meu trabalhador é diferente. Tá? Então, em tese, esse é um impacto que vai acontecer. As tomadoras de serviço vão ter que fornecer os seus inventários de riscos e as terceirizadas vão ter que avaliar e estudar aquela análise, aquele inventário para saber se aplica ou não a realidade dela dentro daquele tomador.